Olá, é uma alegria estar com vocês, me dirigir a vocês para refletir sobre o tema proposto, tempos de provação. Quero aproveitar o tempo especial da Quaresma em que nós estamos vivendo para refletir sobre as provações de Cristo e as nossas próprias provações. Faço duas perguntas iniciais. Você pode meditar sobre elas também comigo. O que você entende por provação? E a segunda pergunta, qual é o sentido ou objetivo das provações? De saída, podemos fazer também duas afirmações sobre este tema. Primeiro, todos nós já passamos por provações. Enfrentamos dificuldades, lidamos com obstáculos em nossa vida. E, segundo, os tempos atuais são tempos de grande provação, especialmente para o povo de Deus, para a Igreja de Jesus Cristo, para aqueles que querem ser fiéis à palavra de Deus. Se olhamos as Sagradas Escrituras, veremos que a Bíblia nos apresenta alguns exemplos clássicos de pessoas que passaram por provações. Um desses exemplos do Antigo Testamento é a prova de fidelidade que Deus faz com Abraão. A história está relatada no livro de Gênesis, capítulo 22, que eu recomendo a leitura. Um outro exemplo que logo nos vem à mente do Antigo Testamento é Jó, que foi provado por Satanás. Mas Satanás tem o objetivo de levá-lo à incredulidade, assim já é relatado logo no início, no capítulo 1 do livro de Jó. Tanto que a mulher, a esposa de Jó, fracassa e quer induzir o marido a se revoltar contra Deus. Mas Jó permanece firme e passa pela tentação, que era uma prova, assim no capítulo 2, versos 9 e 10. Isso nos leva a perguntar, então, o que é provação e o que é tentação? Provação e tentação são a mesma coisa? Há diferenças? Quais são as diferenças? Porque em algumas passagens na Bíblia aparece a palavra tentação e em outras passagens o mesmo texto traz a palavra provação? Quero ilustrar esta diferença e também as semelhanças com mais duas passagens agora do Novo Testamento. O primeiro texto é Gálatas capítulo 4, versos 14. Eu vou ler só a primeira parte, vou fazer a leitura numa tradução, depois a leitura numa outra tradução. Num texto diz assim, Paulo escreve, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Agora o mesmo texto, numa outra tradução, mas vocês não me desprezaram nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Perceberam? Uma vez tentação, outra vez provação. Um outro exemplo muito bonito é naquela história sobre a semente, a parábola do semeador que Jesus contou no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Podemos ler no verso 13, Jesus falando assim, a parte que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Agora o mesmo verso numa outra tradução. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso não creem, e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Perceberam? O que podemos observar de forma bem clara? No primeiro caso, a palavra tentação, numa tradução, foi substituída pela palavra provação, numa outra tradução. E no segundo caso, a palavra provação, num texto,
foi substituída pela palavra tentação no mesmo texto, mas numa outra tradução. Isso nos leva então à pergunta: qual a diferença entre provação e tentação? Se olharmos para o grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, nós percebemos de imediato que a palavra provação e tentação são a mesma, ou seja, no grego não existe uma palavra para provação e outra palavra para tentação. Para as duas traduções no grego está a mesma palavra, para quem sabe grego, peirasmos, sendo que o verbo peiratzo pode significar provar, examinar, tentar, solicitar a pecar, de onde vem também a palavra tentador, peiratson. Mas o verbo peiratzo, o verbo grego, também significa aflijo para experimentar o caráter ou provar a fé. Daí então o sentido de provação. Ou seja, a provação e a tentação andam de mãos dadas, e a diferença entre elas é mais pedagógica, é mais prática do que conceitual. Mas enquanto a tentação é um convite para pecar, cujo objetivo é nos afastar da fé, fazer com que, assim como Satanás tentou fazer com Jó, que ele negasse a fé, a provação é um teste, é uma prova para ver se permanecemos firmes na fé, assim como Deus fez com Abraão. Assim, uma tentação pode fazer parte de uma provação. Por isso, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, pode dizer o seguinte, vejam que interessante, Tiago escreve, o apóstolo Tiago escreve: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Um bom exemplo sobre isto é aquela história da tentação em que Jesus tem que passar pela tentação no deserto. A história é Mateus capítulo 4, versos 1 a 11, normalmente é lida esta história nesta época da Quaresma. A tentação pela qual Jesus passou, a tentação que ele enfrentou, foi também a prova pela qual ele passou, mantendo a firmeza de sua fé e perseverando, ficando firme na convicção da missão para a qual ele veio ao mundo. Assim, toda tentação é uma provação e toda provação pode ser uma tentação. Basta que o maligno, Satanás, nos induza ao pecado ou que a provação nos leve à incredulidade, que era o objetivo de Satanás na história de Jó, como nós ouvimos. Ou seja, eu repito então, enquanto a tentação tem como objetivo nos afastar da fé e nos levar a pecar ou levar à incredulidade, a provação tem como objetivo testar a nossa fé, para que nela possamos permanecer e sair fortalecidos, que possamos crescer na fé. Há vários tipos de provas pelas quais nós podemos passar: perseguições, doenças, problemas conjugais, perda de pessoas queridas na família, crises na fé e por aí vai. Cada um de vocês pode pensar na sua própria experiência e colocar seus exemplos, suas próprias vivências. Todos estes problemas são uma espécie de prova para a nossa fé, que traz subjacente a pergunta: será que permaneceremos firmes? Passaremos pelas dificuldades permanecendo fiéis, assim como Abraão foi testado e provado em sua fé? De que forma, então, a Quaresma na qual nós estamos, esses tempos em que nós vivemos, são uma provação? A Quaresma, de modo especial, quer nos convidar a refletir, a relembrar as provações e as tentações pelas quais nosso Senhor Jesus Cristo passou. Um texto clássico que fala sobre isto é aquele relato que descreve Jesus no jardim do Getsêmani. Você deve conhecer, na noite em que ele foi preso, na noite em que ele foi traído,
ele vai para o jardim do Getsêmani e está ali numa intensa luta com Deus. Está relatado nos 3 evangelhos, Mateus 26, Marcos 14 e também Lucas 22. Eu recomendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46, mas eu quero destacar só 3 versos, que são os versos 39 a 41, dentro desta história. Diz o texto: adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? E Jesus diz aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Assim, estes versos do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Podemos observar algumas coisas muito importantes nesta história, que nos trazem também importantes lições para a nossa vida. Eu quero destacar 3 aspectos. Primeiro aspecto: ninguém está livre de passar por provações, de enfrentar tentações. Sim, nem você nem eu estamos livres disto. E se alguém ensina diferente, alguém prega diferente, não entende o que diz o nosso texto ou não leva a sério o que está relatado nos evangelhos, nesta história e em todas as Sagradas Escrituras. Temos que olhar com atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por tristeza e angústia profunda. Nosso texto descreve isto. E se ele, o Filho de Deus, enfrentou isto, se ele passou por isto, nós não estamos isentos, você e eu não estamos isentos de passar pela mesma experiência. Os testemunhos bíblicos são abundantes neste sentido. Você e eu podemos passar por tentações, por provações. Segunda coisa importante, o exemplo de Jesus Cristo nos convida a resistir, a lutar, a permanecermos firmes, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, apesar de todo o sofrimento que pode nos alcançar. E o meio usado por nosso Senhor Jesus Cristo para lidar com estas forças, para poder aceitar os desafios que vinham de Deus, ou as tentações que vinham do mundo ou do maligno, é a oração. Isto é muito importante. Jesus busca a Deus constantemente em oração. É desta forma que ele recebe forças para poder lidar com as provações pelas quais ele tem que passar. E um terceiro aspecto que fica claro na nossa passagem do Evangelho, ali onde Jesus Cristo era forte, nós muitas vezes somos extremamente fracos. A atitude dos discípulos, que sempre de novo caem no sono, quando Jesus havia pedido a eles: permaneçam aqui e orem, intercedam junto a Deus em favor de mim, sempre de novo quando ele volta, ele encontra os discípulos caídos, vencidos pelo sono, e isto ilustra muito bem como nós somos fracos, como nós, humanos, temos dificuldades para permanecer firmes. E isto torna tanto mais importante, urgente e necessária a recomendação que nosso Senhor Jesus Cristo faz aos discípulos: vigiem e orem, para que não entreis em tentação. Quer dizer, para que não sejam reprovados nas provas pelas quais vocês têm de passar. Ou seja, queridos irmãos, amigos, os tempos em que nós vivemos são tempos de grande provação de nossa fé, mas também podem ser tempos de tentação da nossa fé. Como agir em meio às provações e tentações que temos de enfrentar neste mundo? Além do que Jesus Cristo já orientou no texto do Evangelho, ou seja, a busca constante da comunhão com Deus por meio da oração, eu quero ainda apontar, para concluir, o desafio trazido
pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 13, verso 5. Paulo escreve: examinai-vos e provai-vos. Ali está de novo peiratsete, provai-vos a vós mesmos, para verificar se ainda permaneceis na fé. Este, queridos amigos e amigas, talvez seja o maior desafio que nós temos nestes tempos em que nós vivemos e também o tempo da Quaresma que antecede a Páscoa. Fazer este autoexame, esta humilde autoavaliação, olhando-nos no espelho da Palavra de Deus, para vermos se ainda permanecemos na fé, se passamos pela prova, diante de tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas tristezas que estamos vivenciando nos tempos atuais. Não permita, então, querido amigo, que estas dificuldades sejam na tua vida uma tentação que te afastam do Senhor. Permita que elas sejam uma prova que te ajuda a crescer, a permanecer firme, a perseverar na fé, pois nosso Senhor Jesus Cristo também prometeu: aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Deus abençoe esta palavra, que o Espírito Santo te oriente na reflexão sobre este tema. E eu quero terminar com uma oração do teólogo, pastor e professor Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX. Ore comigo. Senhor nosso Deus, quando estamos com medo, não permitas que desesperemos. Quando estamos desapontados, não permitas que a amargura tome conta de nós. Quando nosso entendimento e nossa força se esgotarem, não nos deixes perecer, que sempre sintamos a Tua presença e o Teu amor. Seja esta a tua oração. Fiquem com Deus, Deus te abençoe e te guarde. Amém.